Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para quem está no Canadá, boa noite para quem está no Brasil e na Europa. Eu sou a Marcela da Global. Hoje a gente vai falar sobre estudar trades no Canadá e o que é isso, né? O que são trades e por que estudar esse programa, um curso dentro dessa grande área de trades aqui no Canadá. Eu vou conversar com a Alessandra. Então, a Alessandra vai entrar já já e aí a gente vai explicar o que são trades no Canadá, quais são as principais profissões dentro dessa área, possíveis cursos, mercado de trabalho. A gente vai falar fazer um overview geral aqui na live, porque daí depois vocês podem se aprofundar dentro da nossa assessoria. Vou chamar a Alessandra aqui, um minuto. Tá. O Instagram sempre tá dando essa demoradinha para as pessoas entrarem. Aí, chegou. Oi, Alessandra, tudo bem? Tá bem assim? Tá ótimo. Uhum. Então, tava anunciando aqui qual que é o tema da live, que a gente vai falar então sobre essa grande área, né, que a gente chama essa big umbrella, esse guarda-chuva chamado trades aqui no Canadá. E o que é isso? Quais são as profissões que estão dentro desse guarda-chuva? O vai mencionar alguns, né? Mas uma vasta opção, não tem como a gente mencionar todos aqui agora. E também precisa da análise do perfil. Aí a gente fala um pouquinho sobre como é que está o cenário hoje aqui do Canadá com relação ao PGWP para esses cursos. E daí a gente encerra fala um pouquinho, né, bem por alto, gente, porque a gente não é consultor de imigração, mas só para vocês terem uma noção do que seria um processo migratório para o pessoal de trade. Mas, de novo, é bom conversar com o consultor de imigração que a gente pode referenciar. E a gente vai para as perguntas e aí a gente fala sobre os nossos serviços, né? E aí a gente vai para a próxima live, que eu não tenho certeza quando é que vai ser. Então, só para fazer um overview, para a gente seguir esse caminho, a live fica gravada, então depois vocês ouvindo todo esse sumário da live, você sabe mais ou menos quando que a gente vai chegar na informação. Então, vamos lá. O que se trata esse tal de trades? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu vou só antes falar o quanto eu tô feliz de fazer essa live, porque para quem não conhece a nossa história e quem não sabe de onde eu vim, eu trabalhei por 10 anos fazendo seleção de recrutamento de vários cargos com que a gente vai estar falando hoje, principalmente porque eu trabalhei na indústria química e petroquímica. Então, é muito interessante poder trazer isso como uma realidade real do quanto o Canadá está precisando de profissionais qualificados, que são exatamente nessas áreas, né, que a gente fala de serviços com a área de elétrica, com a área de manutenção, com a área de soldagem, com a área de equipamentos pesados, então, muito forte a área de indústria. Então, existem uma realidade que são os canadenses, eles fazem normalmente cursos de 2 anos e eles vão para o mercado de trabalho com esses cursos do college, que são esses programas que a gente quer trazer para vocês. Né? Normalmente, a gente vai para uma faculdade de 5 anos, em diversas outras áreas. Só que no Canadá, essas profissões estão com escassez de mão de obra e elas estão com grande oportunidade em termos de salários, inclusive. Então, assim, a gente está apresentando algo que, a princípio, pode dizer assim: poxa, eu vou sair do meu país para vir fazer um curso técnico? Sim, porque são áreas de grande demanda e que, por exemplo, construção civil também está necessitando. O país está em expansão, está se precisando de pessoas qualificadas e não tem até 2030 a previsão dos próprios canadenses preencherem essas vagas. Então, a imigração vai continuar sendo uma realidade no país. A gente sabe que muita coisa mudou e quem está interessado no Plano Canadá tem visto essas mudanças desde o início do ano, mas o Canadá vai continuar sendo um país de imigração,
Só que agora a gente tem que ter a inteligência para direcionar para os cursos que estão em alta demanda e mostrar, e aí para quem está começando também essas pesquisas, quais são esses cursos e como você pode ser elegível para esse tipo de programa. Exato. Então é bem interessante isso que a Ali está falando, porque essa questão, a gente sempre tem que, quando a gente vai mexer com essa questão de mobilidade, que é o que a gente trabalha, de você ir para um país por algum motivo, seja para estudo ou trabalho, estudo, trabalho e também acessar a imigração, a gente tem que entender o contexto econômico do país no momento que a gente está fazendo esse projeto. Então, o Canadá, desde que a gente começou a trabalhar com o Canadá, já estamos aqui 8 anos no país, mas começamos a trabalhar 6, 7 anos atrás. Já tiveram diversas alterações em vários programas por causa do contexto econômico, social do país. Então, a gente tem sempre que fazer essa leitura antes da gente tomar uma decisão. E aí, quando a gente entra em cenários, por exemplo, como a Ali falou, o Canadá muita mensagem sensacionalista vai aí, por quê? Porque ele fechou algumas portas em alguns programas para algumas pessoas, algum público, segmentação, que por enquanto não faz mais sentido essas pessoas chegarem aqui no país, porque o mercado de trabalho já está saturado. Então, essas pessoas vão chegar no país investindo um valor alto para essa chegada e ainda vai ter dificuldade de entrar no mercado de trabalho, então o governo já toma uma atitude de falar, não, já vamos impedir que essas pessoas venham e vamos abrir portas para o que a gente está precisando no nosso contexto social, econômico do momento. E aí, quando a Ali fala que vai manter imigrantes e que está em alta demanda, os trades, isso é pura verdade. Então, você pode entrar lá no site do governo diretamente, pode entrar no site do Job Bank, que ela buscou essas informações lá, e lá tem todos os gráficos, todo o forecast, né, a previsão de como que o mercado de trabalho vai se comportar em cada região e em cada profissão. O Canadá, ele gosta muito de fazer pesquisa, ele investe muito em pesquisa, então isso está tudo no site do governo. Não foi da cabeça da Alessandra, muito menos da minha, foi o que o governo já avaliou. Então ele chegou à conclusão que tem várias profissões que o mercado não vai conseguir, se permanecer do jeito que está, não vai conseguir suprir. E que é uma característica tanto do Canadá, mas também dos Estados Unidos, que a mão de obra técnica é muito valorizada aqui. Tanto que aqui é muito comum a gente cuidar da própria casa em todos os sentidos. Limpar, montar móveis, pintar. Por quê? Porque se for contratar qualquer uma dessas pessoas, a hora dessas pessoas é um valor elevado. Então, pensando num cenário que você já vai investir bastante para você fazer essa mudança, porque você vai ter que investir numa preparação técnica, numa validação, na certificação, tudo. Mais o teu custo de vida para você se manter na sua vida, né? Porque você vai ter que pagar aluguel, comida e tal. Tendo profissões que o mercado está aberto, que você não vai demorar tanto para achar um trabalho, porque tem demanda, tem mais demanda do que mais oferta, né, do que pessoas aqui para poder suprir essas vagas. E aí aquela coisa, se tem um monte de vaga em aberto, não tem gente para suprir, as pessoas estão precisando, o que acontece com o salário? Fica mais alto. E aí essa regrinha se aplica em tudo. Um monte de gente para alugar casa, tem pouca casa, o que acontece com o aluguel? Sobe. Então, se você puder vir para uma profissão que tem bastante oferta de trabalho e ainda uma hora de trabalho elevada, a sua vida nesse país vai ser muito mais fácil, que não é fácil para nenhum imigrante, né? Dentro da complexidade da mudança, será mais fácil porque o teu salário é maior. E aí o dinheiro vai te ajudar a ter uma vida melhor no começo, até você entrar num período de tranquilidade que todo imigrante tem depois de uns 3, 5 anos, dependendo de como agiu no início. Então é isso que a gente vai falar agora. A gente tem diversas opções de estudos aqui no Canadá. E aí, talvez o pessoal dos cursos de negócios, o geral, não seja um bom momento, mas cursos específicos talvez seja. Então, o que seria aqui, por exemplo, os trades? Eles separam os trades, primeira coisa que é uma profissão
que envolve o trabalho manual. Você vai colocar como a Ali falou ali, ela trabalhava na indústria química, petroquímica ou só química? Química e petroquímica. Química e petroquímica. Então, envolve você ter uma experiência prática para fazer alguma coisa. E aí tem vários setores. Tem o setor da construção civil. Dentro do setor da construção civil, tem diversas áreas, né? Então tem aqui, eu tô com uma colinha, porque é tanta profissão que não tem como a gente saber tudo de cor. Ó, então, por exemplo, o carpinteiro, o pedreiro, o pintor, o encanador. Pedreiro aqui a gente chama de bricklayer, né? O brick, o tijolo que instala o tijolo, o layer, né? Bricklayer. O pintor, o encanador. E aqui é como se fosse, por exemplo, no Brasil pode ter um pedreiro que faz tudo. Ele faz a casa toda. Aqui no Canadá, também nos Estados Unidos, normalmente é dividido por O conceito é área. mais de linha de produção, cada um na sua especialidade. Você é especialista em colocar a cerâmica, que é o tile. Então, você é o cara do tile, você é o cara do brick, do tijolo, você é o encanador, você é o pintor, você é não sei o que, é tudo bem separadinho. E algumas dessas profissões ainda pode se desdobrar, que pode ser que você tenha o curso de pintor, e aí você pode trabalhar em qualquer lugar. Mas, por exemplo, o encanador, você tem que, além de ter o curso, tem que ter uma certificação específica, porque o encanador, ele tem lá as regras da profissão dele. Então, cada profissão pode se desdobrar, além de você ter o curso para você permanecer aqui, ter uma certificação local, pode ainda ter que ter uma validação específica. E ainda pode ter, você estudou em Ontário, por exemplo, e aí você vai mudar para uma outra província, pode ser que você tenha que validar de novo o seu curso naquela província, um estado. Então, vamos dizer, você estudou no Paraná, e aí você vai para a Bahia, levando o caso aqui eu da Ali. Quando chegar lá na Bahia, vai ter que fazer uma validação do curso de encanador para poder atuar na Bahia. E aí tem uma solução que o país tem, que daí você pega essa certificação e aí você consegue operar em todo o país. Então vamos lá, tem construção, tem o pessoal da eletricidade, tem o pessoal da mecânica, tem soldagem, tem tecnologia, tem também na parte de cozinha, né, de comida, e ainda tem até na parte de beleza, né, que é considerado um trade. Então, essa é uma subdivisão, que aí a gente precisa ver exatamente o que você quer fazer dentro dessa grande área. Então, a gente está no guarda-chuva trade, aí embaixo vem os setores, construção, eletricidade, e dentro disso aí vem a divisão das certificações, dos cursos, das áreas, das profissões, e cada uma delas pode ser que tenha ainda, além de quando você concluir o seu curso, que a Ali vai falar, que é o college de 2 anos, ou certificado de 1 ano, dependendo, ainda você tem que fazer uma certificação final junto à província que você está, para você de fato conseguir operar. Então, por isso que é bem remunerado, por isso que as pessoas são muito bem remuneradas, porque elas são realmente estudadas e validadas para poder fazer aquela coisa. Eu não consigo ligar para qualquer pessoa para fazer o encanamento, resolver o problema de encanamento aqui na minha casa. Tem que ser um plumber certificado para poder vir aqui fazer o processo. Qual a média de valor para um curso de welding, por exemplo? Fica com a gente que a gente vai responder essa questão, mas não agora. Já. Então, antes da Ali falar dos cursos, vamos falar um pouquinho sobre isso que ela falou da expectativa. Então, o país já, lá, se você entrar lá no Job Bank, ele já viu que numa projeção, a Ali chegou até a estudar mais, eu fui até 2028, que numa projeção até 2028, o país precisa agregar dentro da mão de obra deles, por exemplo, o carpinteiro, pelo menos mais 8%. Eletricista, 6%. Soldador, 5%. O técnico de HVAC é 7% e o mecânico de automóveis mais 4%. Então, pelo menos até 2028, para dar conta da demanda, precisa disso. Por quê? Porque, primeiro, que o país está em expansão, né? Mas, além da expansão, ele tem que fazer a manutenção do que já tem. E aí a gente tem mais um gráfico preocupante que a maioria das pessoas dentro dessas profissões estão com idade avançada e perto da aposentadoria. Então, olha o Você falou em percentual, mas a gente pode traduzir mais ou menos em 300 mil vagas disponíveis para
até 2028, o que a Marcela está comentando aí, né? Então, assim, é muita coisa, gente. É muita gente que vai precisar. Então, é claro que nas outras lives a gente vai trazer de outros setores, a gente vai falar muito sobre o setor de educação também, o setor de saúde, que também está precisando muito, mas o pessoal de trade precisa-se com urgência. E, gente, e aqui, tanto homem quanto mulher, tanto os dois, entrar nesse mercado é ok. Até porque tem certas profissões que, como é bem setorizado, é bem linha de produção, você consegue, você se for mulher, assim, vou estar no meio de um ambiente muito difícil, como tem muita tecnologia aqui, muita máquina bem avançada e é bem setorizado, a gente vê muitas mulheres no campo de trade. Não é uma coisa assim que são poucas, são muitas mulheres. E aí, só fazendo um overview de média de salário, antes ali de você falar, os cursos, tô pegando isso também de novo lá do Job Bank Canada, não é da minha cabeça. Um carpinteiro, uma média de salário pós conclusão de curso, pós entrada no mercado, pode ser de 55 mil a 70 mil dólares canadenses por ano. Um eletricista, 65 a 85, soldador de 58 a 75, o técnico de HVAC, que HVAC, deixa eu falar certinho o que é aqui, ó. HVAC Technician. Ventilation and Air Conditioning de lugares fechados, em geral. Isso. Então, o técnico é de 60 a 80 mil e o mecânico de automóveis de 57 a 72 mil. Então, essa é uma média de salário de uma pessoa recém-graduada entrando no mercado de trabalho. E aí, a questão aqui de província por demanda, hoje a província que tem a maior demanda é Ontário, mas isso também muito por causa do perfil da província, tem muitas indústrias na província, né? Depois British Columbia, depois Alberta, Quebec, Manitoba e Nova Scotia. Ele trouxe um gráfico com as seis principais regiões. Claro que você tem que fazer toda aquela análise, né? Às vezes tem maior demanda, mas o custo de vida é mais alto, então às vezes é melhor para uma É isso província que a gente menor, uma ajuda. cidade menor. A gente não direciona, a gente mostra a realidade quando a gente está fazendo o planejamento. Eu acho que é importante a gente mencionar isso, porque eu vou trazer aqui alguns exemplos de colleges conceituados e tudo mais, mas na nossa plataforma a gente atua em todas as províncias. Então, mostrando para vocês as realidades, as comparações, para que seja uma escolha consciente. Perfeito. Então, aí eu falei de serviços pessoais, indústria alimentícia, mencionei, a tecnologia de instalações. Então, olha, eu acho que agora você pode trazer os cursos, assim, claro, né? Hoje a gente não vai conseguir, se você conseguir falar de 10, não sei se dá tempo, trazer alguns cursos, e aí a gente fala de requerimentos, valores, tempo e tal, e aí a gente prossegue. Daí você já responde também a pergunta do Orlando. Eu acho que, Marcela, uma coisa que é muito importante, até para a gente ser muito transparente e mostrar para as pessoas que estão no Brasil, porque a gente também tinha essa questão de olhar para, às vezes, que um curso técnico, porque na verdade vai ser um curso técnico, né? A gente vai estar falando de que a pessoa estaria fazendo, por exemplo, um curso do Senai. Só que com a grande diferença, como no Canadá, essas profissões são realmente valorizadas. Né? Você não está fazendo um curso técnico e não terá valorização financeira e não terá valorização de carreira. Pelo contrário, justamente por essa demanda crescente e o país necessita desses profissionais qualificados. Então, eu vou trazer alguns dos colleges, mas lembrando, a gente atua com todo o Canadá, em todas as províncias, e são colleges que são referência para os canadenses. Então, eu estou falando de colleges com 50 anos de prática, porque são cursos em que o estudante vai não só saber a teoria, mas praticar, fazer, assim, desde o primeiro semestre, aulas práticas em laboratórios de referência, com equipamentos de última geração. Eu e Marcela, a gente viaja muito, justamente para conhecer a realidade das instituições, e todos esses colleges que eu vou falar aqui, a gente teve a chance de visitar, a gente conhece e a gente acompanha através de treinamentos
o que vem mudando, né, o que a instituição vem fazendo para, muitas vezes, essas escolas têm parcerias com empresas técnicas locais que ajudam a montar, por exemplo, um laboratório. A gente já viu laboratórios de última geração com equipamentos que, sei lá, são milhões, em que não é só um por estudante, é um para toda a classe, para a turma. Às vezes, cada estudante tem acesso a fazer, por exemplo, ensaios, né, com relação a tipo de soldagem e tudo mais. Energia. Fazer carros, a gente já foi em laboratórios de carros que a própria Ford mantém esses carros, laboratórios de elétrica que a Samsung mantém os laboratórios e fornece toda a linha de frente, toda a linha, por exemplo, esse laboratório da Samsung é surreal, porque você encontra lá tudo, geladeira, fogão, micro-ondas, televisão, celular, tudo. Então a Samsung dá todo o material para eles e eles estudam o curso com os produtos ali da Samsung. Então, esse que a Ali mencionou, por exemplo, do carro, né, que você não mencionou, a gente foi lá numa região onde tem diversas montadoras e é uma cidade que, atravessando a ponte, você está nos Estados Unidos, que tem mais um tanto de montadora. Dentro da universidade, está lá todas as montadoras fornecendo os materiais, as peças, os carros para os estudantes fazer o curso com um carro de verdade que a montadora forneceu para o estudo. Aqui, desculpa só interromper, Ali, mas aqui no Canadá, para falar sobre estrutura, a iniciativa pública, privada e a academia, elas são muito conectadas. Então, o governo utiliza os laboratórios e as estruturas das universidades, de fato, para desenvolver projetos até para o próprio governo. E a iniciativa privada quer estar nisso. Então, muitas vezes, a iniciativa privada está fornecendo os recursos e materiais suficientes para que a iniciativa pública consiga chegar num objetivo para o bem da comunidade. Então, isso é muito, muito forte aqui no Canadá. E a gente visita, como a Ali falou, instituições no país todo. E toda vez que a gente vai, a gente fica em choque com o tamanho da estrutura e com a qualidade dos materiais. Tem um college especificamente que eu sempre uso ele de exemplo, que tem um curso na área de mecânica, de robótica. E esse curso, os braços robóticos do laboratório, que como a Ali mencionou, não é um por turma, é um por estudante, só o braço robótico custa, eu não lembro o valor agora, mas é pelo menos $200.000 cada braço robótico que o estudante usa para aprender, para praticar. Imagine quando você se formar de um curso desse. Essa própria empresa que está fornecendo os braços, ou por exemplo a Samsung, que está fornecendo todos os materiais, ela sabe que você terminou um curso no qual você passou 2 anos treinando nos braços ou nos produtos da Samsung ou montando o carro da Ford. Quais as chances, se essa empresa tiver uma vaga de trabalho, ela contratar alguém que já está treinado no próprio produto? Então, aí que a iniciativa privada também, ela não é tão boazinha assim, né? Todo mundo tem segundas intenções. O que é a segunda intenção? Eu vou ajudar aqui essa escola. Quando formar 30 alunos, são 30 pessoas para ingressar na minha linha de produção de trabalho e eu não vou precisar nem treinar, porque quem treinou foi a escola. Eu já forneci meu material. Então, eles trabalham muito assim, e aí você tem que ter muita, no bom sentido, gente, mas o nome, a palavra, muita malícia para você entender isso. Para você identificar. Aí essa fica, né, Marcela, de entender, gente, sabe assim, é que nem os nossos programas técnicos de trainee, eu estou falando aqui com o pessoal que é da indústria, que entende. Ao invés da empresa estar formando depois que ela contrata, ela está formando, ajudando a formar esse profissional ainda na fonte, ainda na academia. Então, o governo sinaliza o que é que ele precisa, o que é que está faltando em termos de mercado. As instituições,
acadêmicas melhoram e organizam seus cursos conforme essa demanda para estar sempre se atualizando. Ou seja, se tem curso que não faz mais sentido porque não está tendo mais demanda, esses cursos deixam de existir por um certo momento, por um momento só se mantém para estudante canadense e fecha para estudante internacional. E a indústria que necessita, a privada, né, que necessita dessas vagas, vai ajudar o college a formar os melhores profissionais. Então, todo mundo se ajuda. E quem vai ser o estudante vai ser o maior beneficiado, porque ele naturalmente vai ter uma educação de qualidade, ele vai praticar os melhores equipamentos e ter as melhores práticas e vai estar pronto para conseguir a sua primeira experiência canadense quando ele se formar. Então, eu acho que é muito importante, principalmente quem está pensando assim, eu estou me formando no terceiro grau e não sei o que eu quero fazer. Talvez um curso técnico seja interessante, por que não? Se você estiver escolhendo o Canadá como um país que você gostaria de estudar, trabalhar e possivelmente imigrar, a gente te diz agora que você vai estar fazendo uma escolha extremamente acertada. Lógico, eu vou mencionar aqui alguns colleges e algumas áreas, mas existe um leque imenso que a gente não vai conseguir abarcar nesta live, e por isso que é tão importante, e você vai fazer uma reunião comigo para a gente desenhar qual é o seu perfil acadêmico, quais são as suas projeções que você tem interesse de carreira no Canadá, para que junto com você eu te direcione quais são as melhores opções. Mas eu vou trazer aqui alguns colleges que a gente conhece e que a gente trabalha e que a gente já mandou estudantes. Por exemplo, onde eu morei, que em Ottawa, é o Algonquin College, que é um dos maiores colleges que a gente tem no Canadá, que também são mais de 7 prédios, todos conectados, em que os cursos na área de engenharia elétrica, né, que é técnico de engenharia elétrica, e automação são extremamente fortes. Isso a gente está falando na província de Ontário. Eu vou tentar localizar pelo menos para vocês entenderem que a gente está falando de diferentes províncias. Tá? A gente tem o Sul College que também está, só que está em outra região. E eu estou falando, vamos também trazer um pouco de comparação de detalhes de cidade. Ottawa tem 1 milhão de habitantes. A gente está falando que tem programas em Toronto, também muito interessantes, que eu vou trazer o Seneca, que é a maior cidade do Canadá. Mas a gente também tem cidades muito menores, como Sumari, onde está o Sul College, com 70 mil habitantes, mas que você tem tudo nessa região, inclusive o menor custo de vida. Então, só que depende do seu perfil, depende para que estilo de vida você quer ter, mas em cidades pequenas você vai encontrar tudo numa estrutura de uma cidade mediana no Brasil, que a gente está falando, vai conseguir te suprir. E no Sul College... Só um detalhe do Sul College, né? Apesar de você ter falado que é cidade pequena, lá no Sul College tem a maior indústria de aço do Canadá. Então, e também tem vários pontos relacionados à agricultura e aviação e mecânica. Então, apesar de ser uma cidade pequena, de novo, gente, a gente tem que vamos trabalhar com mudança e estudo de forma muito estruturada, e análise de cenário econômico. Estratégica. Isso, estratégica. Análise de cenário econômico. Então, qual profissão que você quer entrar e qual região do país que é forte nessa área. Então, se você for alguma coisa só eu mencionei aqui, pensando no rapaz ali que esqueci o nome, que falou sobre o welding. Mas nem você fazer, Orlando, um curso de welding numa cidade onde tem a maior indústria de aço do país e um monte de gente vai lá, ela supply, ou ela fornece material para diversas empresas e você está nesse meio. As suas chances, nem que talvez se você não conseguir um trabalho nessa indústria de aço, mas de você, por estar nesse networking, ser recomendado ou estar ali num ambiente de propensão de arrumar um trabalho de uma forma mais fácil, já facilita, sem contar todas as conexões que o college abre. Então, só queria trazer, antes de você continuar, essa análise que a Ali está falando. Então, quer dizer que o Algonquin só tem curso na área de automação e tal? Não, mas ele é muito forte nessa área, por ser na capital do Canadá,
e tem as indústrias específicas, faz talvez bastante sentido você ir para lá. Mas se você quiser ir para Toronto, também tem opção. Então, é só não se basear completamente. Ah, se for isso é aqui, se for isso é aqui. A Pode ser. A gente precisa gente só está dizer um abrindo as overview. sementinhas, a gente está colocando a sementinha de possibilidades, mas a gente precisa. Cada college, gente, tem mais de 200 opções de cursos, entendeu? Então, assim, o Sul College, a gente está falando, como a Marcela mencionou, a parte de soldagem, a parte de instrumentação e automação industrial, equipamentos pesados, justamente para atender essa parte da indústria que a gente está mencionando aqui. Né? O Seneca, que já está, no caso, em Toronto, em que você vai trabalhar mais forte com a parte de construção civil, com a parte de técnico de mecânica. A gente vai agora para outra região, em Manitoba. A gente tem um Red River, que vai usar exatamente aquela letrinha, sopinha de letras que a Marcela falou, o HVAC, Sim. que vai cuidar da temperatura, da umidade e principalmente em ambientes fechados. Agora a gente vai para Alberta, que é onde a Marcela está, em Calgary especificamente. Você Mas pulou na província... Saskatchewan, né? Mas tem, Ontário, Manitoba, Saskatchewan, tem opções ali. A Ali pulou já para Alberta, e aí depois tem BC. Então ela está fazendo só esse caminho aqui. Claro que lá no Nordeste do país tem as províncias do Atlântico e tem alguns cursos lá também. E aí a gente não vai mandar vocês para os territórios, tá? Então a gente vai mandar vocês para essa meiuca aqui. Vai lá, Ali. Exatamente. Então, assim, indo agora para Alberta, a gente está falando de cursos como colleges como o SAIT e o NAIT, são sopinhas de letras também, que a gente visitou e a gente simplesmente ficou encantada com a estrutura desses colleges. Eu vi planta petroquímica, né? Como se fosse a sala principal ali do college, que todo mundo passa e todo mundo visualiza, que é onde os estudantes fazem. Então, é impressionante. Uma planta petroquímica dentro do college, né? Em miniatura, com as devidas proporções, com seus devidos equipamentos, mas em funcionamento para a utilização de todos esses cargos que são necessários para a indústria, principalmente na região de Alberta. E indo... Peraí, eu faltei qual? Indo para BC, do ladinho ali, que é British Columbia, a gente tem o BCIT, que é muito forte nessa parte também de tecnologia aplicada e encanamento. Então, assim, eu trouxe só alguns colleges, por favor, não usem, não façam um corte na nossa live e não diga que a gente só falou. Não, e até deixa eu aproveitar que acabou de entrar um amigo aqui de uma universidade que a gente trabalha, que é de Fraser Valley, que fica em BC, em British Columbia, numa cidade chamada Abbotsford, e que a gente foi visitar também, e tem uma estrutura maravilhosa. E essa universidade, além de ter cursos de bacharel em várias áreas para internacionais, inclusive de trade, tem cursos de 2 anos. Rapidamente, para a gente não levar uma bronca aqui, já abri aqui o workbook do treinamento que ele deu para a gente e já vi que tem cursos de 2 anos, iniciando em setembro, na área de Engineer Physics e Diploma em Mechatronics, tem Automation e Robotics, então automação e robô, tem o Digital Manufacturing, Electronics Technician e aí uma preparação para transferência de engenharia. Então, a gente, aquilo que eu falei, o portfólio é grande, tem várias opções. Quando a gente sentar com você, a gente vai avaliar seu perfil, o que você quer fazer, sua projeção de carreira, se tem família, se não tem, que tipo de província que você quer, que tamanho de cidade, quanto que você quer gastar, tanto para viver e aí a gente vai apresentar opções, né? Então, espero que eu tenha me saído bem falando sobre a University of Fraser Valley em Abbotsford, na província de British Columbia. Sem contar que é uma região lindíssima, minha gente. A gente foi visitar essa universidade. Ela tem uma estrutura sensacional, está na localização encantadora. Olha, as melhores fotos que a gente tem foi no dia dessa viagem que a gente fez. Esse aqui é o fundo do meu celular e essa foto a gente tirou
logo após que a gente visitou essa universidade, porque eles têm, dependendo da época do ano, claro, a visita nas plantações de tulipas. Então, é uma região muito, muito bonita, muito agradável. Então, assim, voltando, é muito importante entender que existe um contexto para cada perfil. A gente não vai dizer, olha, você tem que ir para essa instituição, você tem que ir para essa província. Apesar da gente ter morado já, Marcela está aí indo para a terceira província. Indo Eu não, já morei, estou, né, na já é, terceira província. você está na terceira província. Eu morei em É quatro, capaz de ir para a quarta. eu morei em 4 diferentes províncias. Então, assim, passei 7 anos no Canadá. Depois eu conto onde é que eu estou agora. Mas, assim, a nossa bagagem, gente, a nossa experiência de vivência de Canadá é muito grande. Então, aproveitem isso. A gente está aqui para doar o nosso melhor conhecimento. E por isso a gente vai sentar com você, mostrar todas essas opções e, além disso, te ajudar a definir, pelo menos nesse universo enorme, 6 opções para você sentar de novo, avaliar com calma, pesquisar um pouco mais para tomar uma decisão consciente. Então, use o nosso conhecimento, toda a viagem que a gente já fez, todos os treinamentos que a gente já participou, para que a gente possa te ajudar nesse caminho. Exato. E as opções são muitas. E quanto Então, eu trouxe pincelado, Marcela, mas, por favor, vamos seguir, porque tem muita coisa, né, para falar. mas antes, assim, quanto custa mais ou menos? Qual que é o valor do investimento que essa pessoa vai ter que fazer nesse curso para poder ingressar nesse mercado de trabalho que vai ser bem remunerado e de sucesso? Tá, eu acho que bacana. Eu vou dar uma noção de valor anual, o que isso quer dizer. A gente está falando que um curso de 2 anos são 4 semestres. Cada semestre não são 6 meses no Canadá. A gente fala semestre, mas são 4 termos, são 4 termos de 4 meses cada um. Então, e inclusive tem uma questão de diferença de que se você começa em setembro, você tem a chance de fazer férias no seu terceiro termo e só trabalhar. Então, são várias variáveis que é muito importante você saber. Mas aí, vou te dar uma noção de 2 termos, mais ou menos, a gente está falando entre 16 a 18 mil dólares canadenses. Mas eu acho que você que é boa aí na sua calculadora, eu acho que vale a pena a gente colocar, sabe, ter uma noção, por exemplo, de uma província, quanto é que está o salário mínimo, porque a pessoa vai poder trabalhar part-time, ainda que não seja obrigatório, se você tiver a condição, lógico, de se manter nesse período, você pode simplesmente só se dedicar a procurar estágios na área que vai te permitir, às vezes, ser remunerado ou não, mas já ir buscando, né, atuar na sua área, estudar um pouco mais para ser aquele dos melhores alunos, para no segundo semestre conseguir bolsa. Eu não comentei, por favor, não me deixe esquecer, Marcela, a gente tem college com bolsa de estudos para estudantes brasileiros. Então, é muito importante, e essas informações a gente tem e a gente realmente quer compartilhar com vocês, porque o que é importante? Às vezes a gente só solta o valor, né, 18 mil dólares canadenses em um ano, mas você, podendo trabalhar, você já reduz isso, e a gente está falando depois que a gente vai trazer o que é o PGWP, que é a elegibilidade por até 3 anos de trabalho depois dos estudos. Então, esse que é o momento valor de você recuperar todo o investimento que você fez. Então, esse é um ponto importante. Você vai investir na frente para se capacitar. Durante esse processo de capacitação, você pode trabalhar. No começo da live, a gente falou do valor médio para a profissão pós conclusão de curso, mas durante a conclusão do curso, durante o momento que você está estudando, você tem 2 opções. Você pode trabalhar em qualquer coisa que vai ser pelo menos o mínimo daquela província. Aqui no Canadá, cada estado, que é a província, ela tem um salário mínimo, não é um salário federal, como, por exemplo, um mínimo federal como no Brasil. No Brasil também tem indicação do estado de qual que seria o mínimo, né? Mas aqui não tem nem essa indicação federal, vamos dizer assim, cada província tem a sua. Então, o que a Ali está falando você tem que avaliar, fazer uma análise bem como a gente estava falando desde o começo, tudo isso aqui é estratégico, né? Não é emocional, isso aqui tudo é estratégia racional. Então, qual o valor de investimento?
qual a sua possibilidade de ganho enquanto estudante, sendo que você, claro, pode ser que você trabalhe no setor, mas você não, se você está fazendo, por exemplo, o curso de welding, você não é formado, você não vai poder trabalhar como soldador enquanto você está estudando, né? Pode ser que você consiga trabalhar na indústria de construção civil. E aí, dentro da indústria de construção civil, normalmente o salário mínimo já é, o mínimo da indústria já é superior ao mínimo da província. Então, tem essas análises aí que tem que colocar ali na ponta do lápis para fazer essa noção. Então, o estudante de curso, independente do curso, vai poder trabalhar 20 horas ou 30 horas, depende da regra também, da situação econômica e das regras estipuladas no país. Normalmente são 20 horas, às vezes o governo tira esse limite, se ele está precisando de mais mão de obra no mercado, joga para 30 horas. Se você trabalhar dentro do college, se for, por exemplo, como o Algonquin que ela mencionou, é um college, é uma cidade. Então, só dentro do college você tem a possibilidade de arrumar trabalho e ficar no mesmo ambiente. Se você trabalhar dentro do college, você tem acesso a mais horas de trabalho, não fica limitado às horas do study permit. Então, tem várias nuances aqui que precisam ser bem estudadas. Tem a questão de quando iniciar o curso, se é melhor iniciar o curso em janeiro, em maio, em setembro. Se iniciar em setembro, que é o principal intake, você vai conseguir fechar esses 2 termos que a Ali falou, de 4 meses mais 4, 8 meses, já cumpre a regra do governo que você tem que ficar 8 meses sem estudando para você poder tirar um break de até 150 dias. Então aí você consegue ficar todo o teu summer, maio, junho, julho, agosto, só trabalhando e 40 horas ou infinitamente, as horas desde que o tanto se aguente, para você voltar para as aulas depois no próximo setembro. Então tem que avaliar tudo isso de acordo com o teu orçamento inicial e o quanto de esforço você quer pôr em cima de você mesmo, né? Porque a gente está falando aqui que ou você pode trabalhar em qualquer coisa só para manter uma renda e não gastar todo a tua reserva financeira em real, ou você já vai entrar no mercado da construção, se for, por exemplo, num aqui de construção civil, ou numa indústria, que você já sabe que o salário mínimo é maior, mas também pode te exigir mais, né, do seu corpo, da sua força de trabalho, ou você vai trabalhar dentro da própria universidade, porque você quer ficar tudo num ambiente só e ali você pode ter horas a mais, ou você não vai trabalhar, porque você vai esperar se formar na tua certificação. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração para pensar no retorno do investimento que você está fazendo na sua educação. E aí, claro, tem a questão de futuro e expectativa, que é uma coisa que a gente não consegue nem mensurar num primeiro momento, que envolve diversos fatores. Uma coisa que o Canadá mudou. Principalmente pensando em quem está começando a carreira, né? A gente está falando também muito para quem está escolhendo a carreira, a primeira carreira, não. E isso a gente quer dizer, a pessoa vai começar como júnior, igual no Brasil, gente, vai começar como júnior, vai adquirindo a experiência de 2, 3 anos, pleno, sênior, e isso o salário também vai mudando. A gente está falando de uma média de salário que é para iniciante, né? Para assim que se formou. Então, tudo isso tem que se ter em mente, que você sim vai fazer um investimento financeiro, um aporte financeiro para uma carreira nova no país. Sim, é necessário. Ninguém chega, por exemplo, no Brasil também sem falar, sem a qualificação certa e já consegue uma posição de sênior. Dificilmente isso é uma realidade. Então a gente precisa construir o conhecimento e o conhecimento vem e traz o retorno financeiro. Então, para definir uma média, claro que cada instituição vai ter um valor, que isso vai. Quais são as variáveis? Estrutura do college, quantidade de horas, os professores que estão lá, a região, se tem muita procura naquele curso, aí aumenta um pouco o valor do curso, porque tem bastante gente para se inscrever. Então, tem vários poréns ali, a orientação da província, de qual que seria o valor mínimo de curso. Então, assim, tem várias coisas que estão nesse componente de quanto custa o curso. Mas o que a gente pode usar de base para ficar fácil de fazer uma conta é considerar aí pelo menos uns 8 a 9 mil por termo. Então, que seria, se for 2 termos, 8, 16 mil, 9 mil, uns 18 mil. Então, você considera esse valor que você vai investir no seu curso. Além disso, tem o valor de vivência.
Aí, quais são possíveis soluções, né, de poder amortizar um pouco desse valor? E aí eu já vou falar o que a Ali falou. Aqui no Canadá existem bolsas de estudo. Só que as bolsas de estudo, elas são com dois perfis, que é a bolsa de entrada e a bolsa de mérito acadêmico ou alguma bolsa que a escola está fazendo. Ah, bolsa do, sei lá, de alguma uma pessoa específica, Marie Claire, não sei. Uma bolsa específica daquela Que região uma ou que o empresa college pode estar lança. oferecendo para um determinado curso. Ou uma empresa pode estar oferecendo. Então, tem diversas opções de bolsa. Normalmente, aqui na agência, a gente não tem nenhum tipo de bolsa de entrada de 100%. Então, se você, felizmente, se você pretende essa bolsa de entrada e quer falar com a gente não vai conseguir ajudar, porque a gente não trabalha. Mas a gente tem várias opções de bolsas de entrada que podem amenizar um pouquinho ali esse valor de investimento no início. E por que os colleges e as universidades lançam essas bolsas? Às vezes são bolsas de incentivo de nacionalidade. Então, eles querem fazer um mix melhor de nacionalidade. Então, vocês sabem que aqui a educação internacional no Canadá ela é muito forte, vem gente do mundo todo. Tem gente que tem maior facilidade de vir para cá porque a variação cambial não é tão grande. Então, já o brasileiro, ele já começa pagando 4 vezes a mais no valor ali do nominal do curso por causa da variação do real para o dólar canadense. Então, às vezes, os colleges e as universidades, entendendo isso, elas promovem bolsas de entrada para certas nacionalidades, para eles terem um mix de nacionalidade bom na instituição e promover essa cultura, essa multiculturalidade, e para ajudar também esses estudantes que têm a variação cambial muito forte. Então, eles não vão oferecer uma bolsa, por exemplo, para a China, que tem muita gente vindo para cá e tem facilidade de pagamento. Já vão oferecer uma bolsa para o pessoal da América Latina. Então, toda hora está chegando aqui no e-mail da agência mensagens de bolsa. Bolsa para brasileiro, bolsa para a América Latina toda. Mas tem que mandar a matrícula até tal data, tem que fazer isso, tem que ser nesse curso, não sei o quê. Então, eles também estabelecem as regras deles, por quê? Porque, de forma estratégia, eles usam um desconto para poder suprir algum curso específico que também o governo está pedindo mais gente dentro daquele curso. Então, é tudo amarradinho. Por isso que não tem como a gente definir aqui, ó, você vai ter bolsa nesse curso, nessa instituição, qualquer momento. Não tem isso. Somente dentro do trabalho ali de assessoria que a gente consegue levantar todas as bolsas do momento e aí Porque pode ser que tenha depende do perfil da pessoa, exatamente. principalmente. E às Nem vezes tudo que bolsa vai para servir mulher. para mim vai servir para o sexo masculino, por exemplo. Eu lembro, não sei se está ativa ainda, mas eu lembro que tinha uma bolsa que era de $1.000 por termo para mulheres dentro de cursos de engenharia. Aí tinha outro que era $1.000 só por ser brasileiro, só precisava apresentar o passaporte brasileiro, pronto, já pegava a bolsa de $1.000. Às vezes bolsa de $5.000 se tiver uma nota de pelo menos não sei quanto, inglês de pelo Ah, menos não sei quanto e exatamente. uma área específica. Então, assim, podem ter bolsas de entrada para diminuir esse valor de investimento que você vai fazer, mas não é uma regra, não tem como a E não gente é fazer só essa definição. essa possibilidade. Se a pessoa é um excelente estudante no primeiro semestre, por isso que a gente fala da importância de você ser uma referência no que você está estudando, são as possibilidades de aplicar para bolsas no segundo semestre, e aí a gente chama as bolsas por mérito, porque você construiu a sua história, construiu o seu nome acadêmico e está aplicando internamente, enquanto já estudante daquela instituição, para bolsas por mérito. Então, os critérios são mais dos diversos possíveis. Você estando no college, você vai saber porque elas são colocadas durante esse termo que você já está estudando e você vai ter a condição de aplicar. Ali, eu só queria mencionar aqui que a gente tem um e-book de trades que vai entrar na nossa loja, na loja de e-books nos próximos dias. E a gente fez uma pesquisa sobre algumas bolsas
que são federais, que não são relacionadas à instituição em si e que as pessoas podem acessar depois que elas entrarem. Então, por exemplo, pesquisei duas para mulheres. Uma que se chama Canadian Women in Trades Scholarship, que é bolsa voltada para mulheres que estão entrando na profissão de trades em áreas tradicionalmente dominadas por homens. A bolsa incentiva mulheres a se qualificarem em profissões como eletricistas, encanadoras, soldadoras e técnicas de HVAC. E aí essa bolsa pode ser de 2 a 5 mil ou distribuídas durante o curso ou pós-graduação, dependendo da nota. Tem uma outra também, que é o Women in STEM Scholarship, STEM, STEM, que pode ser que são para mulheres que ingressam na área de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, e também se aplica para áreas de trade, como engenharia de construção, eletricista e soldagem. Pode ir de 3 a 7 mil, e aí tem que entrar lá nesse órgão federal específico e ver se consegue cumprir os requerimentos. Então, o governo federal, como um todo, aí tem aqui bolsas para não funcionaria talvez muito para o Brasil, mas para o público local, mas só para ter uma noção. Para indígenas, para minorias, tem uma que é uma foundation, uma scholarship de foundation, duas aqui especificamente. Tem para mestrados, então, assim, tem diversas bolsas. Então, a partir do momento que você entrou no college, a primeira coisa que a gente orienta é mapeie essas bolsas, vai lá no Student Service do college primeiro ou da universidade, senta com eles e fala quais são as bolsas que vocês têm disponíveis para que eu possa usar. Me preparar, conhecer os requisitos. Exato. Aí eles vão falar, tem a bolsa tal, você tem que ter nota assim, você tem que ter frequência assado, você tem que ajudar o professor com tutoria não sei o que lá, você tem que fazer voluntariado, você tem que fazer, sei lá, um artigo, não sei, eles vão te dizer o que você tem que fazer. Aí você já sabe, poxa, já tenho aqui quinhentão, milão, 2 mil, 3 mil, e aí você vai catando essas bolsas. Venceu as bolsas do próprio college, aí você vai para âmbito provincial e federal. Quais são as bolsas disponíveis? E aí você vai buscando esses valores. Vai ter que ser um trabalho proativo seu. Vai depender do quanto que você quer salvar o dinheiro do seu bolso. Mas claro que cada bolsa dessa exige um esforço. Então, aí você avalia. Bom, para eu ter essa bolsa, eu não vou conseguir trabalhar porque eu vou ter que me esforçar muito. Eu não vou ter tempo suficiente para poder estudar, trabalhar e mais para ser um aluno nota A. Então, prefiro trabalhar. Aí você vai fazendo as suas escolhas, como todo mundo faz na vida, de acordo com a sua vida, né? Então, é assim. Mas eu acho que é muito importante você mencionar esse e-book, porque assim, se você ainda não sabe, se você está começando a pesquisar, de verdade, Canadá surgiu na sua cabeça ontem, né? Esse e-book, ele é extremamente diretivo, ele vai te ajudar e ampliar seu nível de conhecimento, tudo em um só lugar. Então, você vai ter a chance de ler e saber, faz sentido para mim? Nossa, faz. Eu estou no 3º ano, por exemplo, ou estou no 2º ano, mas já quero ter uma visão geral do que eu posso estudar e aí sim marcar depois a nossa reunião para a gente começar a estruturar isso, porque às vezes, gente, o planejamento precisa ser assim, de 1 ano, 1 ano e meio, porque envolve várias questões. Envolve, além da sua vontade, mas envolve estudar o mercado, que é o que a gente está tentando mostrar para vocês, que os próximos 2 anos de Canadá, me escutem, os próximos 2 anos de Canadá é para você se formar nos cursos de trade. Sim, não tenha dúvida que é isso que o Canadá está esperando e você vai estar caminhando junto com um país desenvolvido, com um país de qualidade de vida, de segurança e vivendo essa realidade, né, a seu favor, para que você consiga construir 2 anos de estudo, e a gente precisa falar, Marcela, do PGWP, Vamos falar agora. Que nada mais é, de uma forma bem simples, gente, é você ter depois o direito à elegibilidade de até 3 anos de trabalho, um visto de trabalho, na sua área, para você conseguir a tão sonhada que a gente fala, que é tão importante para a imigração, a experiência canadense. Então, enquanto você está estudando, lembrando, você pode estar trabalhando em qualquer área. Em qualquer área. E somado a isso, você estaria em uma média de 5 anos no país,
com o seu visto de estudo e trabalho inicialmente nos 2 primeiros anos e depois somente de trabalho, para você fortalecer tudo que você aprendeu e colocar na prática e viver uma vida normalmente, né, como canadense, trabalhando o seu dia a dia e tal, sendo que isso vai te ajudar na sua possibilidade de construir também a sua história de imigração, de uma residência permanente no país e uma cidadania. Exatamente. Então vamos lá, vamos só fazer uma explicação aqui sobre o PGWP. Até ano passado, até março, vamos dizer assim, que foi a primeira vez que o Canadá falou sobre isso, eu acredito que seja, o PGWP, que é o Postgrad Work Permit, um visto de trabalho após você concluir seu curso, ele era aberto para todos os cursos. Não importava o tipo de curso e qualquer área. Só que lembra que a gente comentou que o país analisa a imigração e os estudantes internacionais de forma estratégica, econômica e social. Então, o governo viu que tinha muitas profissões que estão já, não que estão saturadas, mas se fica chegando muita gente nessas áreas, a tendência... Com os canadenses do país. Exato. Então, os residentes permanentes, os cidadãos brasileiros, canadenses, já estão suprindo a demanda do mercado. Então, o governo, ele tomou uma atitude recentemente de colocar uma limitação nos tipos de cursos que vão receber esse visto de trabalho, que pode ser de 1 a 3 anos após a graduação. E essa limitação é até para quem aplicar o curso, o visto, desculpa, até dia 1º de novembro. Depois de 1º de novembro, ele deu um tempo para as pessoas se prepararem. Então, se você quiser tiver a matrícula, aplicar o visto até 1º de novembro, você não vai ser afetado. Depois disso, sim. Então, se você quer ter esse tempo para você ter o retorno de investimento do que você investiu, um visto de trabalho puro, já você estudado e graduado e certificado nessa profissão, você precisa ter, não precisa ter, tem outros caminhos, mas vamos dizer assim, é o ideal que você tenha o PGWP de 1 a 3 anos para poder fazer o que a Ali falou, de você galgar, se for do seu interesse, uma imigração, que normalmente a imigração através do estudo, ela está atrelada a você ter uma oferta de trabalho. Para você ter uma oferta de trabalho, é mais fácil se você tiver a permissão de trabalho. Caso você não tenha permissão, o teu empregador vai ter que fazer todo um processo de sponsor para poder permitir. E às vezes os empregadores não querem porque entra em várias regras de por que você está trazendo um estrangeiro para aquela vaga se você tem outras pessoas. Então, assim, são várias nuances que precisam ser levadas em consideração. Vou falar assim de forma geral, tá? A gente também não faz os cortes e crucifica a gente porque eu tô falando isso. Não, isso é uma forma geral. Então, vamos lá. Você terminou o seu curso e você tem o visto de trabalho, abre uma grande oportunidade de você receber uma job offer, e essa job offer, uma oferta de trabalho, vai permitir talvez que você trabalhe 1 ano e aí abra uma outra linha imigratória, ou só o fato de você ter a job offer dentro de um setor específico e numa região específica já é o suficiente para você se candidatar a um programa imigratório. Então, aí tem várias opções, por isso que a gente vai pedir para você conversar quando você entrar no nosso serviço de estudo, mas se você falar é estudo com foco em imigração, a gente já vai te conectar na consultoria de imigração para a gente ter uma análise um pouquinho mais profunda do seu perfil e das possibilidades do país. Porque aí a gente já faz a escolha do que a Ali mostrou ali das escolas de acordo com a melhor província para você, pensando na imigração. Que interfere em idade, que interfere em perfil acadêmico, que interfere no perfil profissional que você quer no país. Então, são muitas variáveis. Exato. Então, aí não é só uma decisão ali de região, econômica, curso e orçamento. A gente tem que avaliar também programas imigratórios e a gente precisa de uma palavra de um especialista para poder falar qual que é o melhor programa. Beleza, mas por que a gente está falando isso? Porque lembra que o PGWP era aberto para todos os cursos. Hoje, a partir do dia 1º de novembro, ele estará aberto para vários cursos, ainda são bastante, são 900 e tantas opções. 956, se eu não estou enganada. 960
vamos arredondar, 960 opções. É curso pra caramba, né? Você só vai fazer um. Mas o que a gente está trazendo... 966. Peguei minha pesca. 966. Só que dos 966, todas essas profissões que a gente listou aqui, por exemplo, no e-book, as 50 profissões de trade, estão dentro dos 966. Então, a gente tira essa preocupação de será que esse curso vai ser elegível para o PGWP ou não? Na teoria, claro que depois, na prática, isso o governo pode fazer algumas alterações, mas na teoria, sim. E as próprias instituições, os colleges e as universidades, se eles perceberem que o curso de trade deles está saindo de algum ponto ali do PGWP, provavelmente eles mesmos vão trabalhar para adequar o curso a essa possibilidade. Porque, lembra, o país precisa de trabalhadores, dos 300 mil até 2030, precisa. Se esses trabalhadores não conseguirem seguir para o PGWP, onde eles vão estar formados, certificados e com carga total de trabalho para suprir essa demanda, então vai ter todo um trabalho, uma engenhosidade de todas essas, dos três, lembra? Academia, privado, público e ainda o governo em volta disso tudo, para que essas profissões tenham a possibilidade de se manter no país e poderem trabalhar e recuperar o investimento. Então, aí você alia duas coisas. Uma que a Ali falou, você tem a certeza que a demanda é grande, a gente já tem números, né? Está demonstrado que tem essa necessidade. Você vai ter uma renda boa, você vai ter uma remuneração boa, você vai estar num ambiente de muita tecnologia, de estruturas gigantescas. E aí, por último, a Alessandra falou sobre possibilidades de imigração. De novo, vou só fazer um overview, que qualquer um pode entrar no site aqui e fazer essa leitura. Não é uma leitura Conhecimento de conhecimento público, que está no site oficial do governo do Canadá. A gente não está falando nada como algo sigiloso de pouco acesso, não. Mas a diferença é que a gente reúne todas essas informações e te ajuda a montar esse quebra-cabeça. Essa é a grande diferença. Então, vou só usar duas províncias de exemplo, tá? Por causa do tempo. A gente já fechou, né? Inclusive o tempo. Então, só para facilitar. Então, vamos usar as mais conhecidas, British Columbia e Ontário. As duas províncias, pensando em imigração, lembra que a gente vem da categoria federal, e aí ainda a gente tem as imigrações que são provinciais, que são de estado, e ainda cada estado ainda pode ter programas imigratórios regionais. Uma cidade específica ou um aglomerado de cidades cria um programa imigratório por causa da demanda ali de profissionais naquela região. Então, por isso que é bem complexo você escolher qual que é o melhor lugar para você se você tiver um interesse migratório. Então, levando em consideração Ontário e BC. BC são mais de 60 programas. É muita coisa. Então, BC tem lá um programa deles que eles convidam profissionais de vários setores a cada 15 dias, vamos dizer assim. E aí, hoje é dia 9, né? Ontem, por exemplo, saiu um convite, dia 8, eles chamaram profissionais de 5 setores, que é o Child Care, Construction, Healthcare, Tech e Veterinária. Então, e dentro por exemplo, do Construction, eles chamaram chamaram 25 pessoas, a nota mínima era 89. Então, desses 25 pessoas, isso é quinzenal, ou pode ser até ser semanal, deixa eu ver aqui se é quinzenal. Não, tá aqui, não, tá semanal. No dia 2 de outubro, chamaram também mais 23 pessoas. Então, isso é a província de BC. E aí, quando uma província convoca essas pessoas, ela recebe o que a gente chama de nominação. Então, ela é nominada pela província e com essa nominação, nesse sistema de pontuação federal, ela atinge pontos que vai levar ela lá para cima na piscina do federal. Então, aqui, por exemplo, de construção civil, vamos ver o que eles chamaram. Olha aqui o que eles chamaram. Os profissionais dessas áreas. Então, o pessoal de landscape e horticultura, o sheet metal workers, lá o pessoal lá de folhas de alumínio, de aço e tal,
boilermakers, tem pessoal de metal, iron workers, welders, electricians, plumbers, os encanadores, tem pipe fitters, gas fitters, carpenters, cabinet makers, bricklayers, heavy duty, crane operators, concrete finishers, tile setters, o cara que coloca o... Como é que se chama? O azulejo, tile setters, os plasters, like roofers, do teto, os glazers, painters. Então, e o floor, instalação de madeira. Que todo esse pessoal tá dentro da Umbrella Trades, construção, tá toda essa galerinha aqui. Então, isso é para exatamente explodir a mente, abrir a mente, né, da quantidade de possibilidades. A Marcela trouxe algo tão atualizado ontem, falando de uma coisa real que está acontecendo. Então, assim, como a gente precisa estar antenado com as notícias que estão acontecendo nesse momento no Canadá. Isso foi em BC. Então, ontem também, no dia 8, em Ontário. Ontário também publicou as skill trades, a lista das ocupações que eles convidaram. E aí ali tem o que a gente chama de NOC, né? NOC é National Occupational Codes. De novo, quer pesquisar sobre os NOCs e sobre ver todos esses forecasts, essas previsões, entra lá jobbank.ca. Tudo essa informação está lá. Então, a gente, como consultores, a gente usa a própria informação que o governo fornece, e as escolas também, para ajudar nossos clientes a montar os planos, os projetos deles, porque a gente encara a sua mudança para outro país não como uma venda de curso de intercâmbio. A gente encara isso como um projeto de vida. E a realização de um sonho, né? Porque muitas vezes é a primeira vez que a gente passou por essa realidade, e a gente sabe que não é fácil, gente. São muitas mudanças que são necessárias ser feitas, muito quebra de paradigmas, e que cada decisão vai ajudar no sucesso pessoal e profissional. Exatamente. Então, se você encarar também como um projeto, aí a gente fica no melhor dos mundos, porque tanto o cliente quanto o consultor estão com visão de projeto. O projeto tem várias fases, várias etapas, várias ações, algumas ações com você, algumas ações com a gente. Também estilo projeto mesmo. Se você falar, quero só qualquer coisa para sair do país, aí pode ser que só um orçamento funcione. Mas se você vir com todos esses layers, todas essas camadas aqui pra gente, é projeto, tá, gente? Então vamos lá. Aqui em Ontário, então tem o NOC, o governo liberou ontem quais são os trades que eles estão convidando. E aí é uma sei lá quantos tem aqui. Tem muitos, eu não vou conseguir ler todos, mas tá lá. Plumbers de novo, os cabinet makers, os bricklayers, os insulators, o pessoal lá do aço, do ferro, contractors e supervisors na área de construção. Então, tá vendo que até o pessoal de negócios e de project management, dependendo para uma área certa, vai conseguir trabalhar e ter a oportunidade do PGWP e imigração também. Na verdade, até o curso de Project Manager é um curso muito bom para quem tem formação de engenharia, por exemplo, e não vai conseguir ser engenheiro aqui no Canadá, mas você pode trabalhar no setor, na área de supervisor ou você não vai assinar o projeto, você vai fazer, quer dizer, não vai assinar a obra, desculpa, mas você vai ter ali as suas limitações para você cuidar daquele projeto. Então, aí, aqui tem, por exemplo, Railway, que é tanto o men ou o women que cuida das estações dos trilhos, dos trens e que trabalha na parte de trem. Pessoal, galera do setor automotivo, muita gente aqui, mecânicos, os operadores de como é que é? Crane, em português que eu esqueci. Guindaste. De equipamentos pesados. Tem aqui, ó, os tile setters de novo, o aplicador ou a pessoa que coloca o azulejo. Eu tô falando isso porque muita gente no Brasil não valoriza a profissão de aplicação de azulejo. Aqui no Canadá, você está sendo requisitado na imigração canadense para você aplicar, para você colocar azulejo. É uma outra perspectiva, gente. Estejam realmente de mente aberta quando você estiver pensando em pesquisar, às vezes para sua primeira profissão ou
ampliar, né, a profissão que você já tem no Brasil, pensando no Canadá. Só que assim, né, gente, no Brasil pode ser não tão valorizado ou explorado, e aqui só que você tem que entender que você vai ter que estudar, e para você ter que estudar, você vai ter que falar o inglês. Então, assim, você tem um caminho maravilhoso aqui no Canadá, mas se você não entender que a base de tudo isso é o idioma, e o que você pode fazer hoje, se o financeiro ainda não está resolvido, ou tua logística de vida, o que você pode fazer hoje, que você pode tomar a decisão hoje, conversar com a gente, começar a estudar na segunda-feira, não na próxima, na outra segunda-feira. Vou iniciar pelo menos 1 hora por dia de aula de inglês aqui numa escola canadense online. Então, não sabe por onde começar? Comece pelo inglês. Porque o inglês também vai ditar a velocidade do que a Ali falou, de você sair de júnior para pleno para sênior. Porque você vai estar num ambiente, você precisa saber se comunicar. Se você não souber se comunicar, não é que a pessoa vai te ignorar, mas é que ela sabe que para falar com você tem que ter um intermediário. Como que ela vai te promover, sendo que você sempre tem um intermediário no meio? Como é que você vai ser um líder para gerenciar pessoas com soft skills diversos que você vai ter que desenvolver? Esses liderados que você vai ter, se você não tiver uma boa habilidade de comunicação. Tudo bem, você passou no teste lá para fazer o college, vai melhorando, mas nada melhor do que você não precisar se preocupar, além de aprender a parte técnica, ter que melhorar o inglês enquanto está estudando. Mas para passar no teste da prova também tem que ter uma base de inglês. Não tem como você passar num teste se você não tiver uma base. Então aí a Ali já está falando com uma pessoa que é intermediária e que precisa melhorar mais as habilidades de comunicação. Eu ainda estou falando com você que nem está no ponto ainda de passar na prova do teste para você ser aceito na instituição de ensino. Então, assim, são dois perfis. Então, o inglês está bom para entrar no curso, você vai continuar se aperfeiçoando para você, Excel, para você se destacar no mercado de trabalho. Então, o inglês não tá bom para começar o curso, é a primeira decisão da sua vida. Não precisa vir para o Canadá, não precisa estar no Canadá. Não. Tudo bem que pode ser. Tem gente que gosta do presencial e pode fazer isso nas férias, mas se você precisa, inclusive, continuar trabalhando, as escolas canadenses hoje permitem você fazer o online e ter a certificação necessária para esses colleges. Exato. Então, por isso que a gente está comentando. Isso parece porque, né, a gente fala isso com tanta naturalidade, mas tem muita gente que pode estar escutando aqui nesse momento e não faz ideia. Inclusive, em termos de valores, a gente já pesquisou, a gente já comprovou que o valor da hora numa escola em que você vai falar com o professor nativo, que você vai ter acesso a estudantes de outras partes do mundo para te ajudar no seu listening, porque você vai ouvir lá um japonês aprendendo o inglês e que tem um sotaque de um jeito diferente do coreano, do mexicano, do colombiano. É mais barato, gente, de verdade, fazer nessa escola 1 hora por dia e você ir melhorando, porque muitas escolas no Brasil em que você realmente vai ter como contato somente colegas brasileiros. Então, isso muda bastante o seu nível de exposição e a sua agilidade no seu aprendizado. E sem contar que o certificado, que à medida que você for avançando e você passar por uma fase de inglês acadêmico, esse certificado da escola canadense, mesmo que você faça de forma online do Brasil, ele pode ser aceito na instituição de ensino aqui, enquanto que o certificado de uma escola de outro país não será aceito. Você daí vai ter que... Só porque é Brasil. Não, qualquer outro país. Então, o pessoal lá da Turquia fazendo aula lá na Turquia, o certificado da escola da Turquia não vai funcionar aqui, mas o certificado do cara da Turquia fazendo aula online nessa escola canadense, o certificado canadense pode ser aceito em algumas instituições. Então, claro que tem os testes de proficiência, que inclusive é uma alteração que o governo canadense colocou em prática, e aí vamos para a filosofia disso de novo. Antes, para você aplicar para o PGWP, para o Postgraduate Work Permit, poderia ser para qualquer curso. E o governo não exigia que você provasse o seu nível de inglês de novo. Agora ele está exigindo. Então, ele está exigindo que você prove na entrada do curso e na saída do curso. Por quê? Porque
Muito, não vou nem falar da questão das fraudes que acontecem de alguns países que fazem documentos que não existem. E aí não provam de fato o nível de inglês. Mas vou falar do nosso cérebro mesmo. Então, como que é o nosso cérebro? Se a gente adota uma postura passiva com relação ao inglês, só de leitura e escuta, muitas vezes a gente não consegue ter essa habilidade de comunicação no mercado de trabalho. E aí você concluiu o seu curso, ou você também ficou trabalhando só dentro da comunidade que você tem conforto, que é na comunidade brasileira e portuguesa. Todo mundo faz isso em todos os países, não é um privilégio do Canadá. Nos Estados Unidos, não está todo mundo trabalhando na comunidade brasileira, todo mundo não se junta na comunidade brasileira, você fica morando nos Estados Unidos a vida toda e você não fala uma palavra de inglês? Aqui também. Então, o que acontece? Tem muita gente que está lá fazendo o curso, está escutando o professor falar, está com uma capacidade de listening, mas depois não pratica o inglês fora. Fica trabalhando na construção civil somente com brasileiros. E aí, de novo, o governo está com uma demanda que não tem. Ah, só tem vaga aqui para brasileiro que trabalha com empresa de construção brasileira. Não, uma demanda nacional. E qual que é o idioma? É o inglês. Às vezes a pessoa está formada no Canadá e ela não tem inglês para se comunicar ali com as pessoas e que nem a Ali falou, liderar times e treinar e crescer. Então, isso é uma realidade. Muitos brasileiros, muitos mexicanos, pessoal dos países ali da América do Sul também, eles acabam se aglomerando nas suas próprias comunidades e aí eles não conseguem avançar muito na profissão por falta de habilidade no inglês, porque eles ficaram aglomerados. Então, o governo está tentando achar soluções para poder mostrar para essas pessoas: ei, você vai estudar aqui, eu quero que você trabalhe, eu quero te dar opções de imigração, mas você tem que entrar de cabeça nessa jogada. E uma das coisas que você tem que fazer é você tem que se comunicar na língua do nosso país, que no caso é o inglês e também o francês, mas principalmente na maior parte do país, o inglês. Então, é tipo um toque do Mas governo. fica a Ei, dica que quem já tem um inglês muito bom pode sim fazer também francês online, porque vai ter uma pontuação extra para quem tiver esse idioma a mais na hora, pensando em termos de pontuação para a imigração. E e não também só. para o diferencial no mercado de trabalho. Por exemplo, Ottawa, se você quer ir, você e alguns determinados cargos, você só consegue ter nos dois idiomas, por exemplo. Mas ó, Exato. é tanta coisa, gente, que a gente ficaria aqui facilmente, e Marcela gosta de falar, umas 2 a 3 horas. Eu gosto Só de que a gente estudar o sabe. mercado. Eu sou a parte aqui da empresa que faz todos esses estudos. Então, quando eu tenho a possibilidade de falar sobre estudo socioeconômico, é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de estudar essa parte em todos os países, até para dar base para a Alessandra, por exemplo, que está ali fazendo os projetos junto com os clientes. A Alessandra é formada em psicologia, trabalhou muitos anos na área de recrutamento no recursos humanos. Então, é o forte dela é fazer esses projetos. Mas não significa que ela também não tem e também eu não fazia. Eu já fiz muitos projetos, mas a gente resolveu se alocar desse jeito, o estudo, a visão dos cursos e tal, e o projeto com o cliente, principalmente ali nessa questão de colleges e universidades, que a Ali lidera essa parte. Então, realmente, a gente tem muito para dividir, a gente está Contribui. até para contribuir, a gente está até vendo soluções de como que a gente faz isso de uma forma mais estruturada e a gente consiga colocar até ajudar Poder você a atender, a construir poder esse projeto. atender mais gente, né? Como a gente gostaria. Primeiro, gente, a gente gostaria de ter a consultoria, a assessoria que a gente tem hoje, quando a gente chegou nesse país, no Canadá, lá atrás, há 7 anos atrás, porque diminuiria tanto dor de cabeça, E é da nossa, encurtar muito o encurtar, processo, né? inclusive, os caminhos, né? E, inclusive, economizar também, falando financeiramente. Então, assim, Exato. a gente já mostrou aqui, nesse curto tempo, que a gente tem as ferramentas. Agora, do seu lado, você precisa decidir começar conosco, e o quanto antes melhor, para que a gente traga todas as novidades e coloque no seu projeto. Mas
não pode esquecer, por favor, Marcela, lembra aí quando é que vai estar disponível o e-book, porque você pode começar com o e-book para entender se você está ainda vendo se o Canadá é um país para que você mude, né, e faça uma escolha. Quando é que ele vai estar disponível o lançamento? Semana que vem, no máximo segunda-feira, está disponível. Ele está na edição ali, na diagramação, e aí o conteúdo já está todo pronto. Talvez eu até dê tempo de eu atualizar aqui com essas duas chamadas aqui, e aí, se o pessoal da diagramação me permitir, e aí semana que vem está disponível. Então a gente vai fazer uma série de e-books com esses, para a gente colocar esse estudo para fora, né, de tudo que a gente estuda aqui dentro da empresa, para facilitar e ser o primeiro contato caso você ainda não esteja preparado para entrar na assessoria com a Alessandra, que vai montar o seu projeto. E até a gente conseguir achar uma segunda solução para poder ter uma coisa mais estruturada para a gente dividir toda essa informação com vocês. Mas é isso para hoje. Para fechar, né, hoje. Semana que vem, a gente tem live semana que vem? Temos live semana que vem. E aí, totalmente, a gente vai para outro continente. Outro universo. A gente vai para outro continente, outro público, outro foco. Mas é uma coisa que a gente gosta muito também, que é a união. A gente gosta de trabalhar no tripé, o que eu chamo no tripé do intercâmbio, né? Realização de sonho das pessoas. É isso que a gente gosta de fazer. Essa é a Alessandra extrovertida, a parte humana. Eu vou, a parte analítica da pessoa que estuda, não sei o que, eu vou falar do tripé do intercâmbio. Então, qual que é o tripé do intercâmbio? É uma análise que você vai fazer que vai envolver tanto a parte de estudo, quanto a parte de trabalho econômica, mas também a sua parte de experiências, de lazer, de turismo. Então, a gente fica navegando nesse triângulo do intercâmbio, dependendo de qual que é o seu objetivo. Vamos dizer que o sonho está no meio, então, o sonho está no meio e a gente tem esse triângulo do intercâmbio, e aí o intercâmbio, na amplitude da palavra do intercâmbio, é qualquer exchange, é qualquer troca de experiência que você tenha com pessoas de outros países. Então, pode ser vários. Fazer um mestrado é um intercâmbio, fazer um curso de idioma é um intercâmbio, fazer uma férias inteligente, que é a união de turismo mais estudo, é um intercâmbio. Tudo é um intercâmbio. Só tem que ver intercâmbio do quê? O que você está querendo em troca, né? O que você vai trocar com isso? Então, a gente vai fazer semana que vem. Do high school. Não, mas semana que vem é a nosso férias inteligente voltada para um público maduro na África do Sul. Então, é o que a gente une o inglês na parte da manhã, mas um inglês, gente, suficiente para você se comunicar com o que você vai fazer à tarde, que é turismo, que é experiência. Então, ele é um curso de inglês, claro, mas principalmente para te permitir ter uma experiência de turismo em prática, de muito imediato. boa. E te dá um pouquinho de liberdade para você conversar com o garçom, para você conversar com o cara do barco, do que você está entrando, para você conversar no museu, para você ler as coisas que estão escritas. Então, para te dar essa base. E na África do Sul, gente, tem safari, né? Então, tem safari, tem. Como é que é? É o wine tasting. Como é que fala em português? Teste de vinho, né? Degustação de vinho. Degustação de vinho. Imagine que legal você lá numa degustação de vinho conseguir entender que o garçom está te oferecendo qual vinho, você quer um pouco mais e tal. Tem que ter um inglesinho ali, né? Então, a gente tem esse pacote e a Yali vai conversar com a representante da escola, que tá lá, se não tá morando lá, que eu agora não lembro, mas tá lá o tempo todo e vai trazer muita informação pra gente. E aí, só para falar, a gente vai ter que dar um break nas lives por 2 semanas, porque eu e a Ali, a gente vai viajar para visitar escolas, para ir para conferências internacionais de educação, que é um hábito que a gente tem, para justamente estar sempre ligada do que está acontecendo, sabendo para onde você está indo. E aí a gente vai pausar por 2 semanas e depois a gente volta com mais lives. E aqui no que a gente está falando, eu quero que a gente traga lives, por exemplo, nesses outros setores que BC chamou. Então, lives para o pessoal da área de saúde, para o child care,
pessoal de tecnologia. Então a gente traz um pouquinho mais nichada essas lives. Perfeito. Fique Então tá bom. conosco que vocês vão estar bem atualizadas. Exatamente. Obrigada, boa semana, restinho de semana para todo mundo.